Pode começar, professora? Pode começar. Pode? Tá. Bom. Então tá bom. Boa noite a todos. Eu sou Bernardo Kestman, sou residente do terceiro ano do serviço e vou ficar responsável pela apresentação do caso clínico da reunião dessa semana. Inicialmente, eu queria agradecer ao professor Sérgio e à professora Cleide pela ajuda na discussão e na elaboração do caso e da revisão final. E queria agradecer também aos doutores Fernando Sumita, que é ex-preceptor aqui do serviço, e ao doutor Pedro Rissoli, que é atual preceptor do serviço, pela ajuda no acompanhamento inicial e na condução do caso. Então, o caso trata-se de uma mulher de 12 anos, branca, então uma menina de 12 anos branca, que vem encaminhada para avaliação no ambulatório de retina sem nenhuma queixa específica. Ela tinha de antecedente oftalmológico um acompanhamento por suspeita de glaucoma, no ambulatório de glaucoma do Hospital das Clínicas mesmo. E de antecedente familiar, ela era adotada pela família que cuidava dela e ela não sabia referir nada de antecedente importante em relação aos pais ou outras pessoas da família. Então, de exame oftalmológico, essa paciente apresentava uma acuidade visual com correção, com essa leve hipermetropia de 20/20 em ambos os olhos, reflexo sem nenhuma alteração significativa, uma pressão intraocular de 17 em olho direito e 15 em olho esquerdo, e a bimicroscopia a seguir sem nenhuma alteração significativa também. Esses são os exames de retinografia, a montagem do viso com das eyes. Eles fazem tanto de olho direito quanto do olho esquerdo, mais focando em polo posterior. Esses são os exames de retinografia de grande angular realizados no Daytona, também tanto de olho direito quanto do olho esquerdo. Eu vou deixar para comentar as alterações no final, só para a discussão ficar um pouquinho mais rica. O exame de angiofluorescenografia também de ambos os olhos, numa fase mais inicial, de olho direito e olho esquerdo, com 49 e 30 segundos. O exame de OCTA realizado da paciente, em ambos os olhos também. As duas fotos acima são do plexo superficial e as duas fotos abaixo são do plexo profundo de ambos os olhos também. Esse é a montagem do OCTA que o aparelho faz, do polo posterior, então do plexo profundo de ambos os olhos também, tanto de olho direito quanto de olho esquerdo. Esses são os cortes foveais do OCT da paciente, em cima do olho direito, embaixo do olho esquerdo. A seguir são o vídeo do corte do polo posterior de olho direito, nesse caso. E agora do olho esquerdo da paciente, os cortes também do polo posterior do olho esquerdo. Esse é o campo visual realizado pela paciente de ambos os olhos. A gente consegue perceber um exame bem confiável dos dois olhos. E no olho direito a gente não percebe nenhuma alteração significativa, e no olho esquerdo a gente percebe esse defeito que sugere algo como um arqueado inferior, indo para essa região nasal. Aqui o exame de nervo da paciente, realizado de OCT de nervo. Por a paciente ter menos de 18 anos, o aparelho não faz o comparativo com o banco de dados, porque ele não tem essa comparação, mas a gente consegue perceber uma área de disco elevada, de 3,35 de olho direito, 3,46 em olho esquerdo, uma escavação ao redor de 0,75 em ambos os olhos, e um defeito aqui em olho esquerdo, na região superior, na camada de fibras peripapilar. E aqui queria abrir para a hipótese diagnóstica, então, dessa condição da paciente. É uma menina de 12 anos, com uma acuidade visual de correção de 20/20 em ambos os olhos, sem nenhuma queixa significativa, e os achados descritos, mostrados na imagem. Então, alguém queria começar a discussão? Então, essa criança, uma pré-adolescente, com essa alteração vascular no olho esquerdo, no que vocês pensam? Bom, posso falar? Pode, André, claro.
A gente observa, então, no OCTA esses defeitos focais localizados no plexo capilar profundo, né? Talvez coincido até com essas áreas de atrofia de retina interna, que a gente vê aqui no OCT scan abaixo, né? No olho esquerdo, né? E justifica talvez até essa defeito campimétrico visual, né? Talvez se tivesse um OCT de célula ganglionar da área macular, a gente poderia estabelecer essa relação de uma forma mais precisa, né? Mas coincide com o defeito superior ali focal do plexo capilar profundo com o defeito inferior do campo, né? Bom, parece ser um quadro oclusivo vascular, uma menina jovem, sem processo inflamatório descrito prévio, né? O que faz a gente pensar em talvez alguma hemoglobinopatia, né? Alguma anemia falciforme ou algo nesse sentido que cause algum processo oclusivo vascular sem processo inflamatório associado, né? Então, eu seguiria mais ou menos nessa linha, pesquisar alguma hemoglobinopatia para essa paciente para ver se justifica o quadro vascular. Acho que em termos de frequência, você citou a patologia que a gente teria que pensar em primeiro lugar, né? Uma criança com uma oclusão arterial setorial, né, temporal superior, com perda de camada de fibras no OCT, defeito de campo, defeito de camada de fibras no OCT do nervo. Agora, ela tem uma alteração vascular no polo posterior. A gente vê ali isso. Acho que tem, o próximo Bernardo fica mais fácil de ver, que aqui nesse ramo temporal inferior tem uma vascularização anormal aí na região da mácula. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Você acha que isso pode ter contribuído para a oclusão? Pode ser a causa? O que você, André ou Jorge, quer comentar alguma coisa, Jorge? Você está falando desse vaso, dessa artéria que cruza o rafo mediano. Exatamente, parecendo um macrovaso. Mas você vê que é arterial, né? Ele não é veia, é uma artéria que cruza esse meio aqui. Outra coisa que eu fico observando junto do nervo aqui, um cruzamento patológico, uma criança jovem, um nervo grande, com a escavação grande, e parecendo que, se olhar para o nervo, uma vasculatura bem estranha, parecendo vasos opticiliares bem pequenininhos. Exatamente. Mesmo a vascularização temporal superior, né, parece que tem alguma colateral. Parece colaterais aqui na vasculatura superior, certo? Vasos mais tortuosos, lembrando até uma possibilidade de uma hipertensão, mas só que ela tem 12 anos de idade. A hipertensão essencial no jovem, ela tem um feocromocitoma, alguma doença que levaria a isso, com um infarto na camada profunda capilar. E com a vasculatura bem diferente mesmo, vasos finos, tortuosos, cruzamentos patológicos. Eu realmente não tenho um diagnóstico para te dar, não. Uma outra coisa que chamou a atenção quando eu comentei, também tem uma escavação bem aumentada, né? Embora tenha um nervo grande, né? Eu acho que uma escavação proporcional ao nervo, mas chama a atenção também da escavação. Isso, então chama a atenção a escavação, essa distribuição vascular, lembrando alguma doença vascular, eventualmente proliferativa ou colateral, até no outro olho também tem um pouco de uma circulação que parece colateral na papila, nesse nervo grande, nesse nervo de escavação grande, né? Então dá a impressão que ela tem uma doença vascular, que vai além da oclusão, que poderia ser puramente por falciforme, né? Uma doença vascular de base, eventualmente. Alguém tem mais alguma hipótese? Quando eu estava olhando o caso, eu pensei que numa oclusão arterial, uma oclusão de um pequeno ramo arterial, pensei em doença autoimune, uma vasculopatia obstrutiva, tipo uma vasculite, tipo lupus, se bem que a faixa de idade é muito precoce, né?
Como é que tá os pulsos dela? Ela consegue pegar os pulsos dos 4 membros? Sim, Bernardo, professor. acho que expulsou Não, normal. não tem alteração. Tem nada, né? Sistemicamente não tem outras queixas, né? Eu já vou mostrar já, professor. Tá bom, tá bom. Deixa eu só, eu pesquisei, né, causas possíveis para uma criança de oclusão arterial. Então, sem dúvida nenhuma, acho que o André citou a mais importante, que é uma anemia falciforme, né, em criança. Acho que doença vasculo-obstrutiva, vasculite obstrutiva de pequenos vasos como um lúpus. E encontrei uma doença curiosa chamada moia-moia, não sei se vocês já ouviram falar, é uma doença que não se, de origem indeterminada, mas comum na Ásia, mas que ela Tem a ver cursa com com tabagismo? não se sabe se ela é congênita, se ela é genética, Não é se a tipo família... uma arterite difusa, sistêmica? Mas ela acomete primariamente a porção intracraniana da carótida interna e o polígono de Willis. Então, ela tem um pico de incidência entre 9 e 12 anos, e depois, na idade adulta, tem um outro. E ela dá uma oclusão progressiva da carótida interna, então tem um monte de eventos vasculares arteriais, oculares descritos, e que pode atingir crianças. Ela faz uma É bem trombose rara. da carótida interna e por soltou um trombo, fez a oclusão Isso, arterial. exatamente. Ela, na verdade, ela faz uma constrição e aí cria um tufo neovascular de colaterais, neovascular não, um tufo de colaterais na carótida interna e no polígono de Willis enorme, que eles dão até um nome, e por conta dessa oclusão progressiva, dá microtrombos e ela pode, então, ter oclusões de pequenos ramos arteriais oculares, né? Mas é rara, é mais comum na Ásia, mas pode ocorrer em criança. E, na verdade, tirando a causa que o Bernardo vai citar aqui, eu acho que são das poucas doenças que podem dar oclusão de ramo arterial em criança. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Eu acho importante ressaltar que é um quadro oclusivo sem sinais inflamatórios de vasculite, né? Exatamente. Isso exclui, por exemplo, o lúpus que eu citei, né? Que é uma doença que teria que ter vasculite, teria que ter embaiamento. Ela também não tem nenhum sinal inflamatório, né? Exatamente, é uma doença obstrutiva, puramente obstrutiva, né? Então, Bernardo, acho que pode ir em frente. E o professor André comentou do quadro sistêmico, a paciente apresentava esses achados sistêmicos. Eu queria saber se sugere alguma coisa, se alguém pensa em alguma coisa. Me lembraria essa mancha, parece aquela mancha café com leite. E Dancy von Recklinghausen na perna dela. Sugere mesmo, mas aí, para o quadro ocular, aí a gente teria que pensar em algumas coisas. Não fecha com o quadro ocular. E essas manchinhas aí escuras na pele, meio descamantes. Os dentes também. Alteração de pele e dente. Uma doença que sugere origem ectodérmica. Né? Vou seguir, então, professor. Pode seguir, pode seguir. Então, a paciente, ela, na verdade, já tinha o diagnóstico de incontinência pigmentar, feita pela equipe da dermatologia do HC mesmo. Foram eles, inclusive, que fizeram um encaminhamento dela para oftalmologia. Então, esse é o diagnóstico sistêmico e que gera o quadro oftalmológico da paciente. Acho que você pode seguir. Posso Alguém fazer quer comentar? Alguém quer comentar ou se lembra dos achados da incontinência pigmentar no olho? É uma doença que dá um quadro que se parece com uma HOP, né? Ou fever. É uma vasculopatia obstrutiva periférica. Então, isso explica todo esse quadro de circulação colateral no polo posterior, e inclusive a oclusão de ramo é bem rara, mas também de ramo arterial pode ocorrer. E inclusive o Bernardo vai mostrar, mas tem na literatura um caso interessante, o tratamento dessa proliferação vascular periférica é igual ao da HOP, com laser, antigamente era crio, atualmente usa anti-VEGF, e tem um relato, se não me engano é chinês,
que eles usaram anti-VEGF para tratar, porque ele vai proliferando, obstruindo e acaba tracionando, descolando, como na ROP mesmo. E eles injetaram anti-VEGF e encontraram no segmento uma oclusão de ramo que é quase igual ao da nossa paciente. Eles atribuíram a oclusão ao uso do anti-VEGF. E aí eu até pedi para o Bernardo apresentar, porque eu acho que pode ser até que o anti-VEGF tenha predisposto, mas eu acho que ela teve essa oclusão como parte do quadro e como coincidência logo depois da injeção do anti-VEGF, porque é uma oclusão exatamente igual a dessa nossa paciente de um pequeno ramo arterial no polo posterior. Então, Bernardo, pode seguir? Tá bom, professor. Então, vou fazer a revisão então sobre a incontinência pigmentar. Essa doença é também conhecida como uma síndrome de Bloch-Suzberg, e esse nome é derivado da pesquisadora que descreveu essa doença pela primeira vez, era de uma clínica dermatológica com o professor dela, Bloch, e aí em 1927 eles descreveram na Suíça, e em tradução livre do alemão seria uma doença ainda não descrita, pigmentar congênita. Então, vou fazer algumas considerações em relação a conceitos gerais, depois vou falar um pouco sobre a fisiopatologia da doença, quadro clínico sistêmico, o quadro clínico oftalmológico, os critérios diagnósticos para a doença, e depois falar um pouco sobre o tratamento, como a doutora Cleide falou. Então, alguns conceitos gerais. Essa doença ela é considerada uma genodermatose, por ter um acometimento principalmente da porção dermatológica, com acometimentos secundários de outros sistemas, e como a professora Cleide comentou, ela seria enquadrada dentro de uma displasia ectodérmica, por ela afetar principalmente estruturas de origem da embriologia ectodérmica. Essa doença tem uma herança ligada ao X, e ela é letal em indivíduos do sexo masculino, fazendo com que cerca de mais de 95% dos indivíduos com a doença sejam do sexo feminino. Os poucos indivíduos do sexo masculino, em geral, têm alguma alteração de genótipo, como síndrome de Klinefelter, XXY, ou outras alterações do tipo, em que eles conseguem sobreviver mesmo tendo o gene da doença. Ela tem uma alta penetrância, os estudos indicam até 100% de penetrância, o que denota uma importância do histórico familiar, de questionar se tem alguém na família, os pais, parentes que têm a doença. No caso da nossa paciente, era impossível para ela ser adotada, mas os estudos demonstram a importância de fazer essa investigação familiar. A doença tem um acometimento bastante precoce, em geral, então, logo após o nascimento, nos primeiros meses de vida, a maioria dos sintomas já estão apresentados nos pacientes, principalmente sintomas dermatológicos, e ela é uma doença rara, considerada rara, com uma incidência de 1 para 40 mil, 1 para 50 mil ao redor dos estudos. Então, falando um pouco sobre a fisiopatologia, essa doença ela ocorre por uma mutação nesse gene chamado de NIMO, ou IKBKG. Esse gene ele envolve uma cascata bastante complexa dessa proteína NFKB abaixo. Então, ele é um dos fatores de ativação dessa cascata, dessa proteína. E ao ter alteração, ou seja, ao ter a mutação nesse gene, ele impede a ativação dessa cascata, que está envolvida em diversas, que é estudada na fisiopatologia de diversas doenças, desde doenças cancerígenas até doenças inflamatórias, autoimunes, e a doença genética, como o nosso caso, que seria uma possibilidade de ativação eosinofílica, gerando um quadro de vasculite que causaria os sintomas, principalmente os sintomas oftalmológicos apresentados na doença que eu vou comentar mais a seguir. Então, sobre o quadro clínico sistêmico, as principais alterações apresentadas por esses pacientes são do ponto de vista dermatológicos. Então, a clínica dermatológica ela começa nos primeiros meses de vida, como eu comentei. A primeira fase seria essa fase com essas vesículas, com essas bordas hiperemiadas. Depois, o paciente evolui, essas lesões vesiculares evoluem para lesões verrugosas e lesões cicatriciais. Posteriormente, o paciente apresenta essas áreas de hiperpigmentação, que eles dizem que acompanham essas linhas de Blaschko na dermatologia, que seriam esses dermátomos. Então, os pacientes, em geral, eles têm uma hiperpigmentação setorial, principalmente em membros inferiores. E depois, essa fase de hiperpigmentação evolui para um momento de despigmentação.
no qual o quadro clínico dermatológico é bem mais imperceptível por não dermatologistas, por não ter uma clínica tão evidente. E aí esse estudo interessante de 2002 estudou a frequência de aparecimento de todas essas fases das doenças nos pacientes com incontinência pigmentar. Então, a gente percebe que nem todos os pacientes apresentam todas as fases. A fase que é mais característica seria a fase de número 3, seria a fase de hiperpigmentação. E nos indivíduos já adultos, já após a puberdade, ele, em geral, apresenta apenas essas áreas de despigmentação e essa frequência ocorre só em 42% dos pacientes. Ou seja, se o paciente não foi visto, não foi diagnosticado quando recém-nascido ou quando criança, muitas vezes ele passa batido com essas alterações dermatológicas. Além das alterações dermatológicas, os pacientes também apresentam alterações odontológicas, e aí são várias descritas. Aqui eu trouxe uma foto à esquerda de um paciente característico com uma alteração odontológica de incontinência pigmentar e a nossa paciente na foto da direita. A gente consegue perceber que as principais alterações são essas hipodontias, que seria o desenvolvimento e a formação menor de dentes, e esse aspecto triangular dos dentes que apresenta tanto o nosso paciente quanto essa foto de artigo à esquerda. Outras alterações importantes que ocorrem entre 40% e 65% dos pacientes são alterações ungueais e alopécia, que a nossa paciente também apresentava, e algumas outras alterações do sistema nervoso central, que acometem menos, acometem cerca de 30% dos pacientes, mas também são diversas. São descritas alterações de microcefalia, convulsões, baixo desenvolvimento cognitivo, e é interessante afirmar que, do ponto de vista fisiopatológico, as alterações do sistema nervoso central possuem bastante correlação com os achados oftalmológicos, pois ambas derivam de um quadro de vasculite. Então, os pacientes que apresentam sintomas de sistema nervoso central geralmente também podem apresentar sintomas ou alterações oftalmológicas. Do ponto de vista oftalmológico, como a doutora Cleide falou, a doença se parece muito com o quadro de retinopatia da prematuridade. Então, as principais alterações são retinianas, do ponto de vista de oclusões vasculares e vasculite, que geram um quadro de isquemia retiniana, principalmente de isquemia retiniana periférica, e neovascularização também periférica. Esses pacientes também podem apresentar hipoplasia foveal, atrofia de nervo óptico, principalmente secundária a quadros de vasculite do sistema nervoso central, e estrabismos secundários também. Aqui eu trouxe uma meta-análise bastante grande, de 2010, realizada na Sérvia, nos quais eles analisaram pacientes de 1906 até 2010. E dos pacientes que eles investigaram, dos 1.931 pacientes, 1.227 foram investigados para alterações oftalmológicas, e desses 1.227, 449 tinham alterações ou anormalidades do ponto de vista ocular, que daria algo em torno de 35% dos pacientes com sintomas oftalmológicos. Desses pacientes, desses 449, foram descritas 972 anormalidades, dos quais 547 eram descritas como lesões sérias de baixo visual. E desses 547, cerca de 400 se enquadrariam dentro de anormalidades retinianas, e outras menos comuns seriam quadros de amorose, atrofia de nervo óptico, anormalidade de cristalino, de vítreo e microanoftalmia. Então, do ponto de vista oftalmológico, como a doutora Cleide, a gente consegue perceber que as imagens e os quadros clínicos são bastante semelhantes a um quadro de retinopatia da prematuridade, principalmente quando a gente pega pacientes em fase de recém-nascido, mais jovens. Então, na foto da esquerda, a gente percebe nessa angiofluorescenografia de grande angular áreas periféricas de exclusão, de não perfusão, e um quadro temporal inferior aqui, já iniciando um quadro de neovascularização. Nas fotos da direita, as mesmas fotos. Na foto de cima, inclusive, parece bastante aquele aspecto de CIFAN da retinopatia da prematuridade, que pode fazer diagnóstico diferencial com incontinência pigmentar em recém-nascidos. Esse artigo de 1994, por mais que seja um artigo um pouco mais antigo, ele é bastante interessante para a gente,
porque a gente consegue perceber tanto na retinografia da época quanto na angiofluorescinografia um achado que é bastante similar ao achado que a nossa paciente apresenta, que seria esse vaso arterial cruzando essa região perifoveal, essa região foveal, que teria tanto essa alteração nesse artigo de 1994, quanto a alteração na nossa paciente. Esse outro artigo do mesmo autor, de 1998, à esquerda, ele mostra que os pacientes também podem apresentar um alargamento de zona vascular da fóvea, no que a nossa paciente também apresentava aqui não é na angiofluorescência, é no ACTA, mas a gente consegue fazer essa correlação entre os dois exames. Esse artigo de 2022 é um artigo bastante recente, de abril desse ano. É bastante interessante. É um artigo de ACTA que foi realizado na França, onde eles fizeram análise retrospectiva de 19 crianças que foram realizados o ACTA no intraoperatório, então o ACTA com sedação. E a gente consegue perceber que os achados são bastante similares aos que o nosso paciente apresentava. Essa redução macular de OCTA do plexo profundo nas fotos à esquerda, e esses pacientes também apresentavam como correlação essa área de não perfusão tanto na região temporal, em ambos os casos, tanto na foto D quanto na foto H. E em relação aos critérios diagnósticos, então, esses são os únicos critérios definidos para incontinência pigmentar, são um pouco antigos, de 1993, mas eles fazem uma divisão entre pacientes que apresentam uma evidência de incontinência pigmentar em algum membro familiar do sexo feminino e aqueles que não apresentam qualquer evidência de incontinência pigmentar. Então, na linha acima, seriam os pacientes que não apresentavam qualquer evidência familiar de incontinência pigmentar, como é o caso da nossa paciente, do caso. Então, esses pacientes teriam que apresentar um critério maior, que os critérios maiores, nesse caso, seriam principalmente do ponto de vista dermatológico, em relação a um rash neonatal típico, áreas de hiperpigmentação em tronco, que somem na adolescência, ou alterações atróficas lineares despigmentadas já na fase adulta, e além de um desses critérios maiores, eles teriam que ser associados a um desses critérios menores à direita, que seriam anomalias dentárias, alopécia, anomalias ungueais e alteração retiniana. Então, como a gente pode perceber, a nossa paciente se enquadra nesse critério diagnóstico. Ela não tinha nenhuma evidência familiar de incontinência pigmentar, mas ela tinha essas lesões pigmentadas, ela também tinha lesões hipopigmentadas, atróficas. Além disso, ela tinha alterações dentárias, ungueais e retinianas. E nos pacientes que têm alteração familiar de incontinência pigmentar, qualquer sintoma se enquadraria no critério maior, e isso bastaria para o critério diagnóstico. Tanto anomalias retinianas, quanto múltiplos abortos de pacientes do sexo masculino, anomalias dentárias, alopécia ou qualquer alteração dermatológica característica da doença. Então, partindo agora um pouquinho para o tratamento, essa doença, por ser uma doença genética, ela não tem nenhum tratamento específico ainda. Do ponto de vista clínico dermatológico, não tem nenhum tratamento necessário específico, principalmente do ponto de vista dermatológico, no qual as lesões se resolvem sem nenhuma conduta médica. E como a doutora Cleide comentou, o tratamento da ponto de vista oftalmológico, ele vai seguindo bastante a linha das complicações e um pouco relacionado à retinopatia da prematuridade. Então, muito do que a gente usa, do que os autores usam nos quadros de incontinência pigmentar, vem do tratamento da retinopatia da prematuridade. Então, seria o uso de fotocoagulação em áreas isquêmicas, o uso de anti-VEGF de forma mais recente, e nos casos de descolamento, hemorragia vítrea, partir já para uma conduta cirúrgica com vitrectomia. Então, esse caso que a doutora Cleide comentou é um caso realmente publicado na China ano passado, de um bebê de 4 meses, que a gente consegue perceber essas anomalias vasculares bem importantes de polo posterior, e na angiofluorescografia realizada, essas áreas de não perfusão periféricas associadas à neovascularização. Nesse paciente de 4 meses, foi utilizada a injeção de anti-VEGF, e após a injeção, os autores descrevem o surgimento desses exudatos algodonosos em região macular, mais para a região próxima do nervo e região perifoveal superior,
que os próprios autores atribuem ao uso de anti-VEGF em pacientes jovens, principalmente em pacientes recém-nascidos, que eles falam que esse medicamento pode ser muito ativo e gerar quadros de oclusões vasculares, gerando essa isquemia e esses exudatos algodonosos. Essas fotos são após um mês do tratamento, mas a gente consegue perceber que no segmento do paciente após 2 meses ocorreu uma resolução desses exudatos algodonosos, eles já estão bem menores nessa foto, e o paciente, além do anti-VEGF, foi tratado com laser, e a gente percebe uma melhora importante da neovascularização e dessas áreas de não perfusão. Em relação ao segmento, esse artigo francês de 2020, ele faz uma sugestão de um screening para o tratamento, para segmento desses pacientes com incontinência pigmentar, que seria da seguinte maneira: os pacientes seriam avaliados periodicamente no momento de diagnóstico, do ponto de vista dermatológico, então após o nascimento ou quando fosse realizado esse diagnóstico, e depois seguiriam com 1, 2, 3 meses, a cada 3 meses até completar 1 ano, e depois de 6 em 6 meses até 2 anos, e anual até os 15 anos de vida. Caso esse paciente apresente qualquer sinal de vasculopatia, deveria ser feito, então, o exame oftalmológico sob sedação em até 5 dias e uma angiofluorescenografia em busca das complicações, principalmente na vascularização e áreas de não perfusão. Caso tenha uma confirmação dessas alterações vasculares, é feito, então, o tratamento com fotocoagulação, e esse paciente, após a fotocoagulação, continua o acompanhamento após 1, 2 e 3 meses, de forma mensal. Caso, após esses 3 meses, o paciente não apresente nenhuma lesão, ele volta para o segmento normal, sistemático, padrão de qualquer paciente. Caso esse paciente apresente qualquer lesão nova, ele volta a fazer o exame sob sedação e fluorescenografia e o tratamento, caso necessário. E para terminar a revisão, por mais que seja um tema bastante incomum e raro, a prova da Sociedade Brasileira de Retina in Vitro de 2018 trouxe uma questão que eu trouxe aqui da própria prova. Então, ele comenta sobre a incontinência pigmentar, assinale a alternativa incorreta. E eu vou começar de baixo para cima. A forma menos frequente, a doença de Naegeli, acomete ambos os olhos, não apresenta alteração ocular. Essa afirmativa está correta. Essa doença não apresenta alteração ocular. Na afirmativa D, ele afirma que na retina pode haver atrofia, não perfusão, neovascularização, descolamentos, o que está correto. Na afirmativa C, ele fala sobre os achados oculares são frequentemente assimétricos ou unilaterais, como é o caso da nossa paciente, então também está correto. Da alternativa B, os problemas oculares dermatológicos podem acometer homens com cariótipo de Klinefelter, XXY, o que também está correto. Em geral, homens sem essas alterações, homens apenas XY, eles não sobrevivem após o nascimento. E a alternativa A, ele fala que é uma displasia mesodérmica que acomete olho, dente, cabelo, sistema nervoso central, e essa é a afirmativa incorreta, pois seria, do ponto de vista embrionário, uma displasia ectodérmica. Era isso. Muito obrigado a todos. E aqui é o QR Code para o nosso canal do YouTube, se alguém quiser acessar. Excelente, Bernardo. Excelente revisão. Alguém quer fazer algum comentário? Somente foi excelente revisão. Doença muito rara, mas é importante a gente ficar sabendo dessas doenças raras e sempre ficar pensando nelas, porque volta e meia aparece no consultório e é muito desagradável, você não tem nenhuma noção do que é. Muito obrigado. É verdade. Vale para discutir os diferenciais, né? Os diagnósticos diferenciais, né? Bernardo, foi muito bom. Excelente. Obrigado, doutora. Acho que agora já podemos passar para a imagem da semana. Isso. Então, a Gabriela vai apresentar a imagem. Pode ir, Gabriela. Boa noite, apareceu a imagem, a tela completa? Está perfeito. Então, boa noite a todos. Me chamo Gabriela, sou fellow de retina clínica do 1º ano e hoje eu fiquei responsável pela apresentação da imagem da semana. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao Dr. Sérgio Pimentel pelo auxílio na elaboração dessa apresentação.
Então, a imagem da semana de hoje trata-se de um caso de um paciente do sexo feminino, de 5 anos, que apresentava acuidade visual em ambos os olhos com correção de 20/25, e na biomicroscopia não apresentava nenhuma alteração digna de nota. Inicialmente, só com essas duas imagens, a primeira imagem de uma retinografia que apresenta lesões amareladas em polo posterior, que se comportam com a característica hiperautofluorescente no exame da autofluorescência, sinalizando que essas alterações elas são bilaterais e simétricas em ambos os olhos. Inicialmente, apenas com essas informações, eu gostaria de abrir para hipóteses diagnósticas. Então, alguém quer comentar? Alguém quer fazer alguma hipótese? Primeiro, considerando que a criança tem 5 anos. 5 anos, simétricos. Isso já remete a alguma coisa de depósito aí, né? Ou metabolismo. Está no caminho certo. Ela tem alguma alteração de córnea associada, depósito na córnea? De córnea, a biomicroscopia é normal, né, Gabriel? Isso, a biomicroscopia sem alterações. Sistemicamente, ela tem alguma coisa ou não? Então, antes de falar de sistemicamente, vamos abrir uma chave. Sistemicamente, te mata mais fácil o diagnóstico. Supondo que ela, só para a gente exercitar diagnóstico diferencial, supondo que ela não tivesse 5 anos, uns pontinhos amarelos assim no fundo de olho, hiperfluorescente, hiperalto, o que vocês acham que pode entrar no diagnóstico diferencial? Se não fosse 5 anos, um adulto normal, pensaria algumas coisas, desde drusas familiares. Ótimo. Eu podia pensar também em Dusny, se fosse unilateral, dão alterações semelhantes. É que aí deveria ter um pouquinho de reação no nervo óptico, né? Aí teríamos que ter alguma reação inflamatória, mas só olhando os pontos Certo. brancos temporais e profundos, que você vê que a dívida pericumentar. Flex de distrofia Stargardt, né? Flex, tá certo. Flex, com certeza. Flex também seria Stargardt. Uhum. Alguma outra coisa de depósito? Você comentou depósitos. Que depósitos poderiam ser? Está um pouco fora do centro, mas pensaria até uma distrofia padrão, tem uns depósitos, mas geralmente mais na fóvea, na região mais próxima à fóvea. Sim, mas a gente poderia pensar junto com o Stargardt, distrofia padrão. Algum depósito tóxico? Amoxifeno, né? Pode dar uns depósitos amarelados, né? Exatamente. Cristalinos, né? Também, né? Isso. Distrofia cristalina de Biet também pode dar uns depósitos cristalinos também. Sim, isso, Biet daria lesões hipoalto, né? Na autoflor, mas o fundo de olho poderia, pela retinografia poderia. O que mais? Pontinhos brancos de depósito, além de tamoxifeno. Pensaria em triancinolona? Triancinolona não, porque aqui a gente consegue ver que é subretiniano profundo, né? Profundo, é verdade. Uhum. Não pensaria num processo desse tipo. Acho que já foi tudo, né? Então, podia ser dentro das distrofias flex de Stargardt, de flavomaculatus, podia ser Biet, drusa, tamoxifeno, só que ela tem 5 anos, né? Então, isso sugere para alguma coisa de, sei lá, metabolismo, alguma doença de depósito, né? Perfeito, metabolismo. Então, vamos lá, vamos seguir para... Só mais uma imagem. As esfingolipidoses. Tipo, sim, esfingolipidose também. Seriam depósitos maiores. Né? Acho que a esfingolipidose é mais homogêneo, né? A alteração, né? Daqueles aspectos de macroencereja, né? Isso. Uhum. Mais um depósito homogêneo nas camadas internas. Né? Gabriela, mostra agora o OCT. Então, dando seguimento,
A gente pode observar aqui no corte do OCT essas lesões, esses focos hiperrefletivos subretinianos que correspondem à topografia das lesões amareladas do fundo de olho. Então, novamente, com esse acréscimo de informação, eu gostaria de abrir para mais discussão de hipótese diagnóstica. Então, nos depósitos aí nas doenças metabólicas, essa localização sugere alguma coisa? Fica abaixo da retina, mas parece que é acima do EPR. Isso, como se fosse uma drusa, né? É, bem semelhante a uma drusa. Tem alteração renal? Acho que está muito perto. Então, vamos em frente. Você faz alguma hipótese? Pode fazer hipótese. Tem uma alteração renal, sim. Não, eu perguntei da alteração renal, mas, enfim, porque algumas doenças metabólicas de depósito eventualmente podem estar relacionadas com o rim, mas, enfim, não sei pensar em nenhuma específica, né? O OCT não me ajuda muito aí. Tá certo. Gabriela, hoje, então, você não vai pagar jantar para ninguém. Pode ir em frente. Mas passaram perto, passaram perto. Pode ir. Então, dando seguimento à informação sistêmica significativa que foi guardado para o final, para uma maior riqueza na discussão, é que a paciente foi encaminhada para avaliação oftalmológica pelo setor da nefrologia por conta de uma insuficiência renal em programação cirúrgica para transplante. Então, essas 3 imagens superiores são da paciente citada, que são as imagens mostradas previamente, e essas 2 imagens inferiores, embora não sejam da mesma paciente, são imagens de um paciente que apresenta a mesma patologia sistêmica em um estágio evolutivo mais avançado, para que possa sugerir uma maior incrementação na elaboração das hipóteses. Uma doença da membrana basal, que atinge tanto a retina como a membrana basal do rim. Você está pensando em glomérulonefrite membrana proliferativa tipo 2? Tipo 2, isso. Poderia ter esse quadro de baixo é bem sugestivo, né? Não da nossa paciente, ela é muito jovem, né? Ela faz acúmulo de membrana basal e espessamento da membrana basal, que parece até uma drusa, drusas e também você tem a insuficiência renal secundária a depósito da membrana basal do glomérulo. Isso é comum nos pacientes lúpicos, né, Jorge? Isso. Os pacientes lúpicos fazem essas nefropatias com depósito tipo drusa, né? Isso. Tipo drusa e é um espessamento da membrana basal. A glomérulonefrite membrana proliferativa tipo 2 dá um depósito assim também, com insuficiência renal, e é um quadro drusenoide, né, no fundo de olho. É uma boa hipótese também, mas não seria para essa faixa de idade. Tem cálcio aí nessa retinografia do B aí? Parece um depósito. No B tem cálcio. Tem cálcio? É. Não tem aquela... esqueci o nome. Gabriela, acho que você vai ter que pagar jantar, sim. Vai, André, pode fazer hipótese. Oxalato. É essa mesmo. É com oxalato, né, de cálcio, né, que faz os depósitos, assim, né? É, isso mesmo. Isso mesmo, André. Então, vamos lá, Gabriela. Então, dando seguimento, o doutor André foi no alvo mesmo, o diagnóstico firmado para essa paciente é uma hiperoxalúria primária. Eu vou fazer uma breve revisão de literatura sobre o tema em seguida. Então, a hiperoxalúria primária é um distúrbio genético de caráter autossômico recessivo, cuja consequência final é a superprodução de oxalato. Então, relembrando um pouco o metabolismo do oxalato, ele é um ácido dicarboxílico e é o metabolismo final, é o produto final do metabolismo do glioxilato, que é o seu precursor. Então, esse oxalato, ele tem uma excreção predominante renal na sua forma de sal de cálcio, que é o oxalato de cálcio. Existem 3 tipos da doença citados na literatura, e esses tipos eles são definidos com base no déficit enzimático que o paciente vai apresentar. Então, o tipo 1 é o tipo mais comum e mais grave, que era o tipo da paciente em questão, e o déficit enzimático vai se encontrar na enzima alanina glioxilato aminotransferase. O tipo 2, o déficit enzimático se encontra na enzima glioxilato redutase ou hidroxipiruvato redutase, e o tipo 3, o déficit enzimático encontra-se na enzima 4-hidroxi-2-oxoglutarato aldolase.
Os genes envolvidos, eles são correspondentes exatamente a esse déficit enzimático. Então, o AGXT é o déficit genético mais prevalente, que corresponde ao tipo 1, o GRHPR ao tipo 2 e o HOGA1 ao tipo 3. A apresentação clínica dessa patologia pode acontecer em qualquer faixa etária, mas a média de idade é de início aos 5 anos de idade, conforme a paciente do caso. O principal alvo dessa patologia são os rins e as vias urinárias. Então, o paciente vai apresentar com manifestações iniciais nefrolitíase de repetição, levando a um processo posterior de nefrocalcinose, com depósito desse oxalato de cálcio nos tubos renais, e a consequência final seria a perda progressiva da função renal, levando a um quadro de insuficiência renal, com necessidade de transplante precoce. Então, conforme o rim perde a sua função, perde-se a capacidade de excretar esse excesso de oxalato produzido pelo fígado e se inicia a deposição sistêmica nos diversos órgãos. E os principais órgãos afetados são o tecido ósseo, então o paciente pode apresentar fraturas e deformidades ósseas, alterações neurológicas pelo depósito no sistema nervoso central, arritmias pelo depósito no miocárdio, depósitos em vasos sanguíneos, e dentre as alterações oftalmológicas, o principal alvo seria a retina. Então, esse artigo de revisão, ele traz as principais alterações oftalmológicas encontradas na hiperoxaluria tipo 1, que é a mais frequente, e, embora as alterações de segmento anterior elas sejam bem menos frequentes, elas são citadas também, sendo as alterações do segmento anterior mais comum, o depósito de cálcio em conjuntiva, córnea, como a gente percebe nessa imagem superior, e também o desenvolvimento de catarata. Mas a principal alteração clássica da doença são esses cristais maculares amarelados presentes no polo posterior, com a característica hiperautofluorescente no exame da autofluorescência, e esses focos hiperrefletivos no OCT. Aqui em seguida, eu trago essas 3 imagens que mostram estágios evolutivos diferentes dessa patologia. Então, inicialmente, na imagem A gente percebe apenas os cristais maculares com algumas alterações pigmentares, e no OCT apresentando esses focos hiperrefletivos. No estágio B, a gente percebe um aumento desses cristais maculares em maior frequência e já o início de formação de fibrose macular, com correspondência no OCT, e no estágio C, um estágio evolutivo bem mais avançado, com a fibrose macular extensa, já visualizada com grande comprometimento no OCT. Então, era isso. Eu gostaria de agradecer a todos pela atenção. Parabéns, Gabriela, muito bom. Muito bom. Muito bom. Parabéns aí. Então, André, parabéns. Eu vi um caso desse na minha residência. Fala, Jorge. Tá, ok. Então, agora vamos para o artigo. Vamos. Boa noite. Dá para me ouvir? Dá para ouvir, sim. Ok, Então, tá. só citando rapidamente, resumindo o que é. Então, esse é um artigo do DSR Retina, mais um que tenta demonstrar a utilização, o potencial de utilização clínica do Avastin no edema macular diabético, né? O primeiro grande estudo nesse sentido foi o protocolo T, que mostrou que, embora o bevacizumab seja estatisticamente inferior ao ranibizumab e ao aflibercept, ele é clinicamente muito importante, muito relevante, e utilizando, então, o potencial de uso dessa droga, o protocolo T mostrou que quase metade dos pacientes terminam 2 anos sem edema só com Avastin. Ele tentou, então, demonstrar como é que a gente poderia usar o Avastin como início de tratamento e fazendo a transição, o switch para aflibercept, de forma que o paciente, ao final do estudo, não mostrasse nenhum déficit pelo início do tratamento com uma droga menos efetiva. E foi o que o estudo mostrou, que apesar de que 70% dos pacientes, pelo protocolo, precisaram fazer o switch para aflibercept, ao final do estudo, eles apresentaram uma visão equivalente aos pacientes que desde o início usaram aflibercept. Então, ele vem demonstrar que a gente pode usar essa droga, que tem um custo muito mais baixo, como um tratamento inicial, sem comprometer a evolução do paciente, desde que a gente faça o switch precoce. Então, resumidamente, e agora, Guilherme, quero que você então apresente o artigo. Ótimo.
Boa noite a todos. Meu nome é Guilherme Fonseca, sou residente do primeiro ano aqui do serviço. Primeiramente, gostaria de agradecer ao professor Sérgio Pimentel por disponibilizar o artigo e por me ajudar a organizar essa apresentação. Como a doutora Cleide já mencionou, o objetivo é comparar o aflibercept em monoterapia direto com o Avastin primeiro e depois com o switch para o Eylea, caso atingisse os critérios necessários. Então, começando por uma breve introdução, esse artigo, como é de conhecimento geral, o edema macular diabético é a principal causa de cegueira nas pessoas com diabetes, e atualmente o principal tratamento aplicado é a injeção intravítrea de medicamentos anti-VEGF para redução desse edema. As principais drogas disponíveis no mercado hoje em dia são o aflibercept, que é o Eylea, e o ranibizumab e o Lucentis, esses dois são aprovados pela FDA, né? E o uso off-label, entre aspas, é do bevacizumab, que é o Avastin. Essas drogas já foram comparadas, como a doutora Cleide já mencionou, para o tratamento de edema macular diabético no protocolo T, que em 2 anos, acabou resumidamente, né, falando que olha, já tinha a acuidade visual de 20/40 ou melhor, os resultados eram muito semelhantes, e em acuidade visual 20/50, teoricamente o Avastin era inferior, porém resultados clínicos eram muito semelhantes também. Como já mencionado, o Avastin ele é muito mais barato que o Eylea, cerca de 26 vezes, segundo o artigo. Então, isso leva a uma prática, principalmente pelos seguros, pelos convênios, de fazer uma prática comum que é o step therapy, que é iniciar o tratamento com a Avastin, e caso não haja melhora ou outros critérios sejam necessários, você troca para a aflibercept. Então, o estudo vai comparar iniciar com a Avastin e, caso a resposta seja insatisfatória, trocar para a Eylea, com iniciar direto com a Eylea. Começando pelos métodos, a população escolhida foi de pelo menos 18 anos, apesar da escolhida ter sido de 54 a 65 anos selecionada. Os pacientes tinham 1 ou 2 olhos acometidos, diabetes tipo 1 ou 2, a acuidade visual deles era de 320 a 20/50. O edema macular diabético tinha um envolvimento central, ou foveal. Valores de espessura foveal elevados no CT, tem alguns cortes para as mulheres, depende do Heidelberg ou do Cirro sendo usado, homens 320 ou 305, e nas mulheres 305 ou 290. Os pacientes excluídos foram os pacientes que receberam tratamento anti-VEGF nos últimos 12 meses, ou qualquer tratamento para edema macular diabético específico nos últimos 4 meses. O protocolo de tratamento foi todos os pacientes iniciados com 6 IVTs mensais, né, ou Avastin ou aflibercept, dependendo do grupo que eles foram separados. E nesses 6 meses, se o tratamento atingisse sucesso ou estabilidade clínica, que é a acuidade visual de 20/20 com espessura central menor do que o limite, e a estabilidade seria a acuidade visual e o OCT estável nas últimas 2 consultas, você poderia cessar o tratamento. A partir de 12 semanas, o grupo Avastin, que iniciava com Avastin, podia trocar para o aflibercept se fossem encontrados os critérios, que eu vou mencionar no próximo slide. E a partir de 24 semanas, a injeção mensal, você mantinha os pacientes ou com injeção mensal ou dobrava o tempo de retorno se os critérios de estabilidade sustentada, que eu já mencionei anteriormente, fossem encontrados. Caso ocorresse recorrência do edema macular diabético ou piora, você retomava a injeção mensal. E os pacientes foram seguidos por 2 anos. Os critérios para trocar para aflibercept teria que ser todos esses, né? O paciente teria que ter um edema macular persistente, teria que ter recebido injeção nas últimas 2 consultas, não poderia ter tido uma melhora de acuidade visual ou de OCT, e teria que ter uma visão subótima, né, que, segundo esse estudo, seria a acuidade visual de 20/50 ou pior antes de 24 semanas, ou 20/32 ou pior depois de 24 semanas. Os desfechos avaliados, o primário, né, avaliado, o principal, seria a média de acuidade visual em relação ao tempo avaliado,
E secundário, temos vários, entre eles os mais importantes, é o tempo necessário de troca para o Eylea, a clínica final do paciente e efeitos adversos do tratamento. Os resultados, começando pelos pacientes selecionados, foram 312 olhos, 154 no grupo monoterapia Eylea e 158 no grupo Avastin primeiro. Eles tinham características étnicas, etárias e clínicas semelhantes. A clínica ocular de base também bem semelhantes, média acuidade de 20,63 e uma espessura foveal de 488. 88% dos pacientes tiveram acompanhamento correto por dois anos, sendo que 14 pacientes foram excluídos desse número porque eles faleceram durante o período. Então, mostrando um pouquinho dos resultados. No desfecho primário, que seria a média de acuidade visual em relação ao tempo, teve uma diferença de 0,8, portanto, com um intervalo de confiança de menos 0,9 a 2,5, então passando pelo 1, mostrando não ser estatisticamente relevante para nós. Inicialmente, o Avastin primário, você vê que, pelo próprio gráfico, que como ao longo do tratamento, que eu vou mostrar a seguir, 70% dos pacientes acabaram tendo que trocar para o Eylea. Então, nesse tratamento, realmente, os pacientes recebiam, o grupo do Avastin estava recebendo só o Avastin, então tinham resultados historicamente piores, o que bate com o protocolo T. Mas com o tempo, conforme ia ocorrendo a troca do medicamento para o Eylea, ia igualando os dois grupos. Como eu mencionei, 70% do grupo Avastin acabou fechando os critérios para mudança de tratamento. No final de 52 semanas, já tinha mais de 50% dos pacientes que trocaram para o Eylea. Agora, para os desfechos secundários. A média de acuidade visual foi uma diferença de 1,8, mas, novamente, passando um intervalo de confiança passando pelo 1. A mudança de espessura foveal final foi uma diferença de 16, sendo que, novamente, passando pelo intervalo de confiança, ficou muito semelhante, estatisticamente iguais. Consultas realizadas. Teve o número de consultas acabou passando novamente pelo intervalo de confiança, entretanto, o número de VT finais tendeu um pouco mais para mais injeções no grupo que iniciou com a vacina. Na melhora da severidade da retinopatia diabética, que eles tinham, esse estudo tinha uma caracterização da retinopatia diabética de 0 a 75, a melhora era considerada caso subisse 2 graus nessa diferença, conforme as injeções eram feitas, em ambos os grupos semelhantes também. Efeitos adversos sistêmicos, não teve nenhuma diferença estatística comparando os dois grupos, sendo que quando você vai avaliar a diferença estatística, você tinha que avaliar o paciente, né? Porque uma dessas coisas no estudo é que caso o paciente tivesse 2 olhos incluídos no estudo, um olho recebia um tratamento e o outro. Efeitos oculares também sem diferença estatística entre os grupos. Então, falando um pouquinho das conclusões do estudo, falando dos desfechos, os desfechos clínicos, consultas realizadas de severidade diabética, em 2 anos, mostrou uma diferença não estatisticamente relevante para a gente. E o que é importante também que o artigo frisa no final, é que se a gente for ver o protocolo T, ele tende a pensar que ia favorecer o grupo mono Eylea em pacientes com acuidade visual menor que 20/50. Mas o estudo mostrou que caso, com os critérios utilizados por ele para a troca do Eylea, do Avastin para o Eylea, o pareamento dos desfechos finais era muito parecido. A relevância, como a doutora Cleide já mencionou, é a diferença importante do custo entre os dois. Pensando também no nosso sistema de saúde, é bem importante a gente pensar nisso. E os efeitos adversos sistêmicos, apesar de ter sido mais frequentes no grupo mono Eylea, esse estudo não tem poder estatístico suficiente e também não foi sustentado essa diferença em meta-análises feitas anteriormente. Algumas limitações do estudo
que eles levantam é se eles flexibilizam ou dificultam a mudança de terapia. Também tinha uma quebra do cegamento em alguns casos, porque lá, como foi um estudo feito nos Estados Unidos, os pacientes poderiam receber na conta deles o valor, né, dos medicamentos utilizados. E caso o paciente tivesse consciência de quanto custa cada tratamento, ele poderia saber o que ele está recebendo. Entretanto, 57 não sabia ou não responderam, e dos que responderam, 42% erraram. Além disso, ele também não avaliou outros no VGF, como o ranibizumab, o Lucentis. Muito obrigado a todos. Excelente, Guilherme, muito bom, excelente resumo. E muito obrigada. Bom, o trabalho é super relevante, né? Porque a gente nunca vai ter, essa droga nunca vai ser um label, e o custo dela tão diferente das demais, faz com que, para a gente usar, e ela é provavelmente a droga mais usada no mundo, a gente tenha que ter algum respaldo. Um trabalho publicado no New England, eu acho que serve para isso. Eu queria saber se alguém quer comentar. Jorge, você quer comentar? Esse assunto é extremamente interessante, muito em pauta atualmente, porque em dezembro o Ministério da Saúde aprovou o uso de antiangiogênico no SUS para uso de edema macular diabético. Até então, a gente só tinha liberação real para DMRI. Inicialmente, era DMRI, você podia fazer Avastin. Aí, quando chegou em outubro do ano passado, a RDC 111, que é que liberava o Avastin para uso de DMRI, foi suspenso. E em dezembro entrou o Eylea ou Lucentis para uso em edema macular diabético. Quando foi em março desse ano, entrou também para usar na DMRI. Então, a partir de março desse ano, foi liberado a Eylea ou Lucentis para DMRI e edema macular diabético. Isso no nosso SUS. E foi proibido o Avastin. Aí, quando chegou em maio, uma lei recente assinada por Bolsonaro fez com que, no âmbito SUS, não precisava que a droga fosse aprovada pela Anvisa, mas que fosse aprovado pela Conitec, que é um órgão de dentro do Ministério da Saúde. E já tinha sido aprovado pela Conitec lá atrás, em 2016, o Avastin. E aí, agora, em junho, foi incorporado o Avastin, retornado o Avastin, né, que tinha sido banido, voltou o Avastin para o uso no SUS, para edema macular diabético e DMRI. Essa conversa toda é que esse trabalho mostra o que a gente vê na prática, ou seja, o Avastin é muito eficaz, funciona super bem, não é estatisticamente significante. Se o paciente ganhou 15 letras ou 14 letras, não é linhas, é letras. Certo? Numa linha de 5 letras, o cara viu mais uma letra ou viu menos uma letra. No dia a dia, a gente não nota a diferença. O Eylea enxuga muito mais, verdade. A espessura macular fica bem mais fininha com o Eylea do que com o Avastin. Mas, do ponto de vista custo-benefício, vários estudos no mundo inteiro já foi feito que o Avastin é custo-benefício muito eficaz. Tanto é que sistema de saúde como Israel, como Grã-Bretanha, França e Canadá, é obrigatório o cara começar com Avastin, e só se o paciente não apresentar uma boa resposta clínica é que você está liberado para usar medicações mais eficazes on-label, que a gente sabe que tem uma eficiência muito melhor, isso é verdade. Outra discussão que o Brasil ainda não começou a entrar, mas esse ano está extremamente quente nos Estados Unidos, é a entrada dos biosimilares. Existem hoje cerca de 4 biosimilares, e esses biosimilares estão aportando nos Estados Unidos com um custo em torno de 40% menor do que os on-label, Eylea ou Lucentis. Os biosimilares são geralmente ligados ao ranibizumab, e que o mercado americano está abraçando os biosimilares, como já abraçou no passado os biosimilares para oncologia. Acredito que, em período de 2 anos, os biosimilares devem estar aportando aqui no Brasil, e essa discussão vai também ser levada a todos nós. A eficácia, qualidade, custo-benefício
Por quê? Porque nós temos uma massa de pessoas necessitando utilizar a medicação. A medicação é por longo prazo, doenças crônicas, com um custo elevado, e que a gente precisa atender o máximo possível da população. Então, concordo que o Eylea e o Lucentis são extremamente eficazes, são on-label, mais seguras, mas a gente não consegue tratar todo mundo com a Eylea e Lucentis, ou faricimab, que vai entrar aqui agora, que também é extremamente eficaz, mas no dia a dia o Avastin ainda é uma droga extremamente eficaz e que depois de todas as reviravoltas foi banido, mas agora voltou a ser liberado pelo SUS e a gente já está voltando a utilizar o Avastin. Mas o trabalho é extremamente importante porque mostra cientificamente que a droga tem qualidade. Excelente. Alguém mais quer comentar alguma coisa sobre o artigo? Então, acho que já pode compartilhar. Isso. Pedro, então, vai apresentar o caso cirúrgico. E eu queria pedir para o Hélio coordenar a discussão. Ok, Cleide. Vamos lá. Bom, boa noite a todos. Frente, então, Pedro. Pode deixar. Obrigado, doutora Cleide. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Pedro, eu sou preceptor da residência esse ano e eu fui responsável pelo caso cirúrgico da reunião de hoje. Só um minutinho que não está passando. Vamos lá. Então, o nosso caso é de uma paciente feminina de 55 anos que procurou o nosso pronto-socorro, referindo que estava com uma baixa de acuidade, fotopsias e moscas volantes já faziam 2 semanas. Ela tinha procurado um outro serviço antes, ela tinha já sido, segundo ela tinha diagnosticado que teve uma rotura com um pequeno descolamento, que foi tratado com laser. Segundo ela, foram feitas algumas sessões ao longo dos dias, e ela foi notando só bastante pior ao longo do tempo, sem melhora, e ela acabou desistindo e procurando nosso serviço, então. Não tinha nenhum outro antecedente digno de nota. No exame oftalmológico, então, ela se apresentou com uma visão de 0,4 e 1, e biomicroscopia sem alterações. E aqui vemos, então, uma retinografia de grande angular da paciente na entrada. Ela, com essa rotura grande aqui na região temporal superior, marcas de laser ainda pouco pigmentadas, a gente vê que essa linha do descolamento aqui, dessa região progride aqui para a região temporal e indo para a região inferior. Tem uma pequena opacidade aqui que não fica muito bem caracterizada, mas quando a gente fazia o mapeamento, a gente via que ela tinha hemorragia vítrea associada. E aqui, não sei se dá para ver a minha seta, mas aqui na região nasal a gente consegue ver que a periferia dela tinha algumas outras alterações também, demonstrando aí uma retina bastante afetada mesmo na região periférica. Aqui a gente consegue ver, então, um pouquinho mais a região superior, vendo aqui que o bloqueio não completou, até a região da hora serrata, não conseguiu fechar, apesar daqui estar com a retina aplicada, e fica difícil ver aqui, mas a gente vê outras pequenas roturas, deixava um pouco de dúvida também na hora da avaliação. Aqui é uma retinografia do olho esquerdo, então, sem grandes alterações. E, diante desse caso, então, queria abrir para discussão qual seria a melhor conduta. Se aqui ainda caberia uma conduta mais conservadora, o pessoal que avaliou na primeira vez, até onde valeria a pena a gente pensar em bloquear um descolamento. E, bom, aqui nesse caso, a gente já vem na progressão, se alguém pensaria em fazer pneumática, se tentaria com uma introflexão escleral apenas, ou se pensaria já em fazer vitrectomia, associando ou não a faixa. Quadro interessante, né? Creus, quer comentar? O Jorge? Posso comentar. Pode. Bom, eu acho que assim, o tamanho da rotura não é algo impeditivo para a tentativa do laser, Eu acho que o laser é sempre uma conduta válida quando você tem a rotura sem descolamento ou com só os bordos um pouquinho elevados, Aqui a gente observa que já tem uma infiltração de líquido importante, ao longo da periferia temporal e inferior, Então o laser já foi insuficiente aí para tratar o caso, Então aqui a gente tem que ter uma abordagem cirúrgica, A pneumática eu acho que não é uma opção, porque se tem uma rotura relativamente grande, eventualmente o gás poderia até entrar pelo espaço subretiniano e você tem uma outra
não indicação da pneumática, que é a presença de mais de uma rotura no espaço de 2 horas, né? Então, a pneumática eu acho que não seria uma boa opção. A introflexão escleral seria uma opção. Pela retinografia do Daytona, eu não consigo ter claro o quão posterior essa rotura e a extensão dela, então eu acho que às vezes no exame presencial você consegue ter essa percepção melhor, se o buckle conseguiria abranger toda essa rotura, e se sim, eu acho que seria uma opção válida a introflexão escleral, e posicionando um buckle setorial nessa região das roturas temporais, né? E se o buckle não for uma opção válida, por ser uma rotura muito grande ou posterior, aí sim a vitrectomia associada ou não à faixa. Jorge, quer comentar o caso? Fica à vontade. Concordo com muita coisa que o nosso amigo falou aí agora, e só acrescentaria minha visão o seguinte: um caso onde você tem já um descolamento de retina com mácula ON, em um paciente que foi tentado fazer laser, mas com múltiplas lesões periféricas, vários rasgões, e uma aparência de uma periferia com alguma patologia da adesão vitroretiniana, por isso que ela tem múltiplas lesões. Nesse caso, eu não optaria pela pneumática, por achar que tem múltiplas lesões, porque já foi feito laser, por achar que várias outras áreas da periferia também têm risco de rasgar, como aconteceu. Eu entraria inicialmente com um buckle, certo? E com faixa 360 para dar um suporte geral nessa base vítrea. Caso isso não viesse a funcionar, eu pensaria na vitrectomia com gás. Mas, nesse primeiro momento, um buckle, talvez nem fizesse, porque tem muitos rasgões, muita área exposta, não fizesse crio inicialmente para não dispersar mais a pigmentar e simplesmente deixaria no pós-operatório para eu fazer mais laser, com o intuito de não induzir mais PVE. Mas o quadro é interessante e isso não pode virar uma vitrectomia por causa de PVR, porque não deu certo o buckle, porque ela tem uma periferia bem patológica. O que a gente já discutiu outras vezes, né? Esses casos que têm múltiplas rupturas, a patologia vitreoretina é bem pronunciada, né? Bem significativa, e o gás não é tão inócuo, né? Ele pode, como a gente já viu em outros casos aí apresentados aqui, ele pode gerar outras rasgaduras, e num paciente que já tem múltiplos rasgos, uma rasgadura bem grande, eu acho que a pneumática a gente às vezes tem que tomar um pouquinho de cuidado, e acho que nesse primeiro momento, realmente, como o pessoal comentou aí, no primeiro passo, talvez a introflexão escleral, né? Hélio, posso comentar aqui? Ô, Leandro, lógico, só acrescentar. Tudo bom? Então, eu achei que eu também vou pelo mesmo caminho. Eu não faria pneumática nesse caso. Eu também colocaria um buckle com faixa. A única coisa que eu queria acrescentar é que, às vezes, esses casos que já chegam com descolamentos bloqueado por laser, às vezes acabam tendo um problema cada vez maior, porque, eventualmente, esse bloqueio é parcialmente eficaz e, por um certo tempo, ele bloqueia o descolamento, cria uma certa adesão vitreoretiniana, uma adesão entre a retina e a coroide, e aí, eventualmente, quando o descolamento vence isso, ele causa pequenos buraquinhos nessa barreira. Então, eu não sei se esse é o caso ou não, mas só para lembrar de sempre procurar por isso, porque às vezes você tem até uma colmeiazinha assim, de buracos onde estava assentado inicialmente pelo bloqueio, e aí o descolamento venceu, né, pela tração vitreomacular. Então, é algo a se examinar sempre nesses casos e, eventualmente, mudar a conduta. Não parece ser o caso, eu iria para buckle, mas ficaria atento para esse fator. Perfeito. Então, como eu acho que um consenso aí, mais ou menos, da introflexão escleral como um primeiro procedimento, e lógico, um bom mapeamento, né, para a gente descartar outras rupturas, como o Leandro comentou.
Pedro, quer seguir? Pode seguir. Vou seguir, então. Então, foi cogitado mesmo na ocasião fazer apenas a gente começar com uma introflexão escleral, mas durante o mapeamento a gente viu, como o Dr. Leandro já citou, a gente viu diversas outras pequenas lesões, não só na região do laser, mas estendendo aqui para inferior também, associado, né, a essa rotura grande. A gente ficou também um pouco receoso, talvez, do buccal não ser o suficiente, e com a hemorragia vítrea. Então, na ocasião, né, foi discutido e a gente optou por fazer a vitrectomia com a faixa 360. Eu vou colocar aqui o vídeo para a gente poder exemplificar aqui algumas etapas. Então, só esse primeiro momento aqui, a passagem da faixa. Depois procedeu com a passagem da colocação da infusão e iniciamos a vitrectomia. Aqui colocando a triancinolona para verificar o DVP, mas essa paciente ela já tinha. A realização aqui da base vítrea, então, sob dentação, e aqui, durante a base, a gente vai conseguir ver como a periferia é bastante doente, diversas roturas aqui, já trabalhando na rotura primária, né? Mas mais adiante no vídeo a gente vai poder ver no restante da base outras roturas que a gente consegue visualizar. Então, aqui já algumas na região superior, mais as 12, fora daquele limite do laser. E aqui já fazendo a marcação. E deixa eu só ver. Aqui na região inferior também, mais roturas. Por fim, a gente conseguiu fazer a troca, deixamos com gás. E a cirurgia, graças a Deus, foi bastante tranquila nesse sentido. Correu tudo bem. Atualmente, a paciente está aqui, seu aspecto final, né, pós-cirúrgico, uma etnografia recente, que ela veio agora há pouco no retorno. Atualmente, ela está com uma acuidade visual de 0,7 e 1, e bastante satisfeita com o resultado. Muito bom, Pedro. Acho que esses casos fica a mensagem, né, de que quando você tem uma ruptura muito grande, você começa a visualizar algumas rupturas pequenas, nem sempre só o buccal pode ser o suficiente, né? O Leandro também comentou isso, a gente já entra um pouquinho resguardado, você pode optar inicialmente por passar só o buccal para não mexer tanto no vítreo, né? Tentar diminuir a tração tangencial, porque a adesividade do vítreo na retina provavelmente é patológico, né? E está gerando múltiplas rasgaduras, e às vezes a gente aliviando só com o explante escleral, que seria uma introflexão ou uma faixa, muitas vezes pode ser o suficiente, mas nem sempre resolve tudo. E você viu que, nesse caso especificamente, dava um pouco de medo mesmo. Você via a periferia, não na região onde houve a ruptura, mas na região mais nasal, já tinha algumas alterações de retina que a gente fica com suspeito, fica procurando algumas rupturas de retina aí, e que eu acho que a conduta foi perfeita de fazer a introflexão e depois a vitré, para aliviar também não só com a força que o buccal faz, né, de aliviar a tração pela parte externa, mas também tirar os pontos de tração do vítreo mesmo, e foi perfeito. Alguém quer comentar? Leandro, Jorge, Creus, fica à vontade, pessoal. Eu achei que foi perfeito. Eu não começaria só pelo buccal, porque, na minha experiência, vários colariam e o paciente é fácil, você já preserva uma catarata futura, às vezes você bota um buccal e o paciente só vai ter catarata depois de 50 anos, e você faz uma vitreia daqui 2, 3 anos, no máximo, vai precisar fazer uma vasectomia, mas a cirurgia foi perfeita. A elaboração foi muito boa. Agora, do ponto de vista de acuidade visual, existe
uma discussão extremamente importante atualmente com relação à qualidade visual. Quando a gente faz pneumática e buckle, geralmente a qualidade visual é muito superior a fazer vitrectomia, principalmente se você usa perfluorocarbono. Isso é uma discussão que cada dia toma mais força. O pessoal lá do Canadá tem levado isso muito a sério. Um cara chamado Raj, em Montreal, o cara que mais publica sobre pneumática e qualidade de visão em cirurgia de descolamento de retina, mas ficou muito bom. Adorei o resultado. Perfeito. Leandro? É difícil a gente, às vezes, dar palpite, né, pela foto do Daytona. O Daytona engana bastante, né? Então, nada como examinar mesmo o paciente. Aí você vê se tem mais de uma rotura, se tem tração vítreo importante, aquele lance lá que eu falei dos buraquinhos atróficos. Tudo isso com um bom exame de mapeamento é essencial. O Daytona é bom para documentação e para apresentar aqui tudo, né? Mas, assim, como exame, não bate o mapeamento de retina. Então, assim, no exame foi visto que a patologia se estendia bastante. Um buckle muito extenso também não é tão inócuo assim. A gente vê, às vezes, buckle 270 graus, a pessoa ficou com aquele olho congesto pra caramba, né? Eu concordo que sempre que possível fazer o buckle é a melhor alternativa, mas eu acho que nesse caso, devido a tudo, aí foi bem conduzido. Só reforçar, né, o que o Pedro mostrou, a preocupação que eu sempre falo para eles também de induzir DVP, porque se você entra numa vitrectomia que você acha que tem DVP, não induziu e ficou com uma vitreosquise, você acaba causando um baita de um problema e você se casa com esse paciente e com todas as reoperações que você tem que fazer depois para tentar manter a retina colada, né? Então é importante que foi visto, tinha DVP, foi feito laser, bloqueio de todas as roturas, mesmo com roturas inferiores, conseguiu se deixar com gás e posicionamento adequado. Acho que a evolução foi muito boa. Parabéns. Obrigado a todos, pessoal. Ok. Bom, então, acho que podemos finalizar, né? Isso. Agradecer a todo mundo aí. Isso. Na Obrigada, reunião. Lucélio. Leide. Obrigada a todo mundo que discutiu. Obrigada a Jorge, André, Leandro. Obrigada aos residentes e aos fellows. E até semana que vem. Aí o Pimentel está de volta. Um Boa bom noite, fim de semana a todos. Vocês também, boa noite. Boa noite.